Olá, boa noite, internautas do podcast Psiuquê. Estamos em mais um programa, do nosso podcast. Programa que tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Lei de Incentivo à Cultura. Hoje a gente vai falar sobre a cultura afro, né? Lembrando que o dia 20 agora de novembro, né, é o dia da consciência negra. Então a gente está aqui com os nossos convidados que vão falar um pouco de cultura, da semana, né, do que está sendo preparado a nível de região, né? Daqui a pouco os convidados vão estar fazendo sua apresentação, mas antes, né, eu vou apresentar, ou pré-apresentar o professor Maurício, porque ele já esteve aqui, é o terceiro programa que ele está com a gente, então todo mês de novembro, desde 2022, 2023 e agora 2024, ele foi convidado, ele veio e trouxe outros convidados também, né, junto com ele. Então, quero destacar que o nosso compromisso, né, nosso compromisso com a questão racial, o nosso compromisso com a cultura afro-brasileira e o nosso compromisso, né, com a questão do Dia da Consciência Negra. Até é importante frisar, a gente vai falar disso também, né, que esse ano, né, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é feriado nacional, né, foi sancionado pela lei, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Aproveitando, né, para fazer minha autoapresentação, eu sou o Júnior Goulart, eu sou um homem negro, eu uso cabelo curto, sem barba, estou vestindo uma calça jeans, um sapato preto, uma calça jeans azul, uma camisa preta que tem uma cruz grande na frente e com um leão dentro da cruz, né? Fazendo a minha autoapresentação, que eu acho que é importante, eu passo a palavra para os meus convidados se apresentarem também, mas antes eu vou deixar para eles, né, uma lembrança do nosso podcast Psiuquê, que são as bolachas sem glúten, sem lactose, que são feitas pela Jerusa Mazuco, lá do Amor de Mãe. Grande abraço, Jerusa, e obrigado por estar com a gente. Falar das pessoas que estão comigo, né, da equipe técnica, o Joel Sucoan, que está na câmera, ele que faz o design, ele que faz as nossas artes. O Gustavo Debona não está aqui hoje porque tem outro compromisso, né? E a Aline Mariotti, que é responsável pela tradução em Libras, né? O programa vai ser editado e ela contribui com a questão da inclusão. Sejam bem-vindos, deixa eu deixar aqui minha lembrança para a Lisiane, que vai se apresentar, para a Dinalva, né, para o Zezinho e para o professor Maurício. Fique à vontade para fazer a apresentação de vocês, a gente vai iniciar a nossa conversa. Bem-vindos, boa noite, quem quer começar se apresentando, fique à vontade, não tem uma ordem aqui, né? Muito bem. Boa noite, Maurício, é um prazer, né? Estar te vendo novamente aqui, passa anos e anos, aí não se veja mais, tal. Só nessas datas, nessa comemoração dos negros que a gente está, de vez em quando, está se vendo, se conhece. Tá. Então, ao Júnior, parabéns pelo teu trabalho magnífico, está mostrando, acredito que isso aí para o Brasil, pelo mundo todo, né? O mundo afora estão em sintonia com esse teu trabalho. Então, que Deus te ilumine e leve à frente cada vez mais, que tenha sucesso no teu trabalho. Muito obrigado, Zezinho. Vamos lá para as apresentações, então. Boa noite, eu sou a Dinalva, todo mundo me conhece, né? É a Dinalva, mulher do Zezinho. Então a gente está sempre, né? A gente já é macaca velha, mas está sempre em ativa, tá? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar. E quem não conhece a Dinalva... Boa noite. E quem não conhece a Dinalva vai conhecer agora no mundo, né? Pela internet. Ah, isso mesmo. Boa noite, um axé para vocês. Boa noite, meu nome é Lisiane, sou filha da Dinalva e do Zezinho. Daí acho que já puxei um pouquinho do tronco deles nesse negócio da cultura negra, né? Pretendo levar adiante, né, o que eles conseguiram até agora trazer de bom para a gente, né? O entendimento que a cultura negra representa para a gente deve levar sempre adiante e isso não deixar morrer, né? Que eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais, né? E é preciso lutar cada vez mais. Então, eu estou aqui para também falar um pouquinho do que eu entendo até agora da cultura negra para vocês. Ok. Boa noite a todos. Cumprimento o Júnior e parabenizo por manter todo ano esse programa, né, que oportuniza que a gente possa falar para milhares de pessoas sobre essa questão importante. Cumprimentar o Zezinho, que está na estrada, está na luta já há bastante tempo, né? A Dinalva também. Continuam cantando ainda no coral, não? Continuam cantando? Então, cumprimentar, parabenizar, né? E, ao mesmo tempo, cumprimentar também a Lisiane, que já herdou dos pais e agora leva em frente.
E depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a palestra que nós vamos fazer no dia 19 lá na Unibave. Quero te agradecer pelo convite, Júnior, que para mim é sempre muito importante voltar para Orleans, não é? Porque, como eu já falei outras vezes, eu nasci no interior do interior de Lauro Miller. E o ensino médio mais próximo era aqui em Orleans. Então, eu fiz o ensino médio aqui em Orleans. Onde vocês chamam hoje de Costa Carneiro, na minha época era o Tonesa Cascais. Então, eu estudei 1 ano lá no Tonesa Cascais e depois 2 anos no seminário. Não é? Na época se dizia que o seminário era mais forte, então como eu queria fazer vestibular para continuar estudando, então os 2 últimos anos fui lá para o seminário. Então para mim é sempre uma satisfação voltar. Depois, quando foi criado o curso superior aqui em Orleans, eu fui o primeiro professor de matemática do curso de administração, e foi bastante interessante, porque na época eu estava no Conselho Estadual de Educação em Florianópolis, e o Celso foi lá me convidar para vir dar aula aqui na Unibave, que funcionava ao lado do hospital. Não é? Então, toda sexta-feira à noite, eu vinha de Florianópolis para casa, mas antes vinha aqui dar aula. E vim até o dia que eu dei uma trombada de carro, não é? Ali na altura de São Ludgero, né? Bati o carro ali. Depois eu disse para o Celso, não vou fazer mais essa loucura, porque daí eu trabalhava o dia inteiro em Florianópolis depois, né? E depois vinha para cá. Mas depois de muito tempo, quando foi construído o prédio novo lá perto do seminário, depois eu voltei para dar aula no curso de pós-graduação. Aí nessa época eu já tinha feito mestrado em educação, aí dei aula no curso de pós-graduação. Aí lá não trabalhei em matemática, aí lá trabalhei em metodologia do ensino. Então, para mim é sempre importante voltar aqui em Orleans, porque, como disse, passei por aqui para estudar, depois voltei para trabalhar também. E aqui fizemos muitos amigos, né? Inclusive a minha segunda professora lá do Rio Queimado, ela é daqui de Orleans, a dona Judite Lotim Rocha. Já faleceu? Sim. A última vez que eu vim aqui dar aula, eu perguntei, os alunos disseram, não, a dona Judite ainda dá catequese. Eles disseram que ela dava catequese, né? E nós fomos lá, fizemos uma visita rápida para ela, né? Mas agora a dona Dinalva está dizendo que ela já faleceu, né? Mas quero registrar que ela saía daqui, pegava o trem, até Lauro Miller, e depois pegava um ônibus até Barro Branco. Olha só o que ela fazia, né? Depois, todo dia ela fazia esse trajeto para dar aula para nós lá no Rio Queimado, né? E veja que, passado tanto tempo, eu não esqueci. Era a dona Judite aqui, a dona Terezinha Madeira Martins de Lauro Miller, né? E tinha mais uma outra professora do Barro Branco também. Enfim, foram as minhas primeiras 3 professoras, então sempre que eu sou convidado para vir aqui, eu lembro, né, dessas pessoas que foram importantes na nossa caminhada. Enquanto é bom, né, lembrar da história e resgatar, né? A própria Lisiane, quando fala assim que está, né, herdando, né, o início, né, de tudo, né, da história da pastoral afro em Orleans, a gente vai falar um pouco disso, né? Recordo que o meu próprio pai também participou do início, né, da construção, era pequeno e eu ia nos encontros, ia nas reuniões. E provavelmente a gente vai saudar muito essa questão, né, lembrando a história e falando, né, da cultura negra que não pode ser esquecida. Iniciando o programa, né, eu quero perguntar para vocês, né, e fiquem à vontade para responder, né, o que representa, né, esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra? O que representa para vocês esse dia? Olha, primeiro é uma representação nacional, né? O 20 de novembro foi o dia do assassinato do Zumbi dos Palmares, não é? E o Zumbi, ele foi o organizador da resistência contra a escravidão, na época por meio de quilombos, né, que durou mais de 20 anos. E quem é que estava nos quilombos? Estavam os homens e as mulheres negras que fugiam da escravização, e estavam os índios também que não queriam ser escravizados. E havia ali toda uma comunidade, né? Até que houve um cerco, né? Botaram fogo, mataram as pessoas que faziam parte lá do quilombo, e entre as pessoas o Zumbi dos Palmares. Então, num 20 de novembro, ele foi assassinado, a cabeça dele foi cortada, exposta num poste para amedrontar os outros, para não retomar a organização e assim por diante. Então, por isso que o 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, não é? Foi o dia que foi assassinado aquele que organizou, que coordenou, né, toda a resistência contra a escravização. Então, é um dia nacional.
já era feriado em muitos estados e em muitos municípios, e neste ano é um feriado nacional, né? Neste ano é feriado em rigorosamente todos os estados e rigorosamente todos os municípios do Brasil. Mas o nosso desafio, como eu vou falar lá na palestra que eu vou ministrar no dia 19 da Unibave a pedido da Elisiane, o nosso desafio é fazer com que o dia 20 não seja apenas um feriado, um dia de folga, né? Porque tem muita gente vibrando porque é mais um dia sem trabalhar. Então, nós temos o compromisso de transformar este dia num momento importante para fazer com que o Brasil seja menos desigual, seja menos desenvolvido e menos violento também, não é? Até porque o Brasil é um país extremamente desigual, não é? Tem poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco, e países com tamanha desigualdade não se desenvolvem. Então, eu estou falando isso para dizer que o 20 de novembro ele não deve ser uma preocupação apenas dos homens e das mulheres negras, ele deve ser uma preocupação de rigorosamente todos os brasileiros, porque nós estamos falando do Brasil. Não é? E enquanto não for reduzida essa desigualdade, como eu falei, o Brasil vai continuar um país subdesenvolvido e um país violento. Não é? E onde é que nós, homens e mulheres negras, entramos nisso? Nós entramos nisso porque, quando se fala de desigualdade, estamos falando de homens e de mulheres negras, até porque nós somos 76% dos pobres, não é? Nós somos 82% dos assassinados, não é? Nós somos 64% dos encarcerados. Então, nós estamos, quando nós falamos do Brasil desigual, do Brasil pobre, nós estamos falando majoritariamente dos homens e das mulheres negras. Tem pessoas de pele branca que também são pobres, mas o número é bem menor. A maioria são homens e mulheres negras. Então, por isso que não é uma temática apenas de homens e de mulheres negras, é uma temática do Brasil. Se nós quisermos resolver, se o Brasil quiser resolver o seu problema de violência, o seu problema de subdesenvolvimento, é preciso resolver esse problema dos homens e das mulheres negras. E nós estamos na base da pirâmide social, não é porque somos menos inteligentes, é porque tivemos menos oportunidade através da história. Aqueles que tiveram oportunidade demonstraram, né, como foi o caso da Antonieta de Barros, né, que foi a primeira mulher negra deputada de Santa Catarina, não é? E por que uma mulher negra com as avós escravas se tornou professora? Porque a mãe dela ganhou uma bolsa de estudo para ela estudar no Colégio Catarinense. Eu conto a história dela para quê? Para dizer que ela teve uma oportunidade. Então, quando ela teve a oportunidade, ela desenvolveu o talento dela. Da mesma forma, o Cruz e Souza, lá em Tubarão, tem o Clube Cruz e Souza, que é uma homenagem ao maior poeta simbolista do Brasil, Cruz e Souza. E como é que o Cruz e Souza se tornou um poeta simbolista quando os seus pais eram escravos? É porque os ex-patrões dele não tinham filhos, adotaram ele como filho e colocaram à disposição dele os melhores professores da época. Estou dizendo isso para dizer o quê? Que ele foi uma pessoa que teve oportunidades também e, por isso, desenvolveram os seus talentos. Eu estou dizendo isso para dizer que todas as pessoas que têm oportunidade, elas desenvolvem os seus talentos. Estou dizendo isso para dizer que os homens e as mulheres negras são mais pobres porque, como disse, ao longo da história tiveram menos oportunidades. Se tivesse mais oportunidades, também desenvolveriam os seus talentos, né, e estariam em outras condições. Passou uma novela das 6, aí, uma novela de época, e mostrou com outro nome o André Rebouças, que foi um engenheiro daquela época, né? Ele resolveu o problema de saneamento do Rio de Janeiro. Ele era um inventor, na verdade, inventou um canhão lá quando o Brasil lutou com a Guerra do Paraguai. Mas como é que um homem negro, naquele momento, se forma engenheiro? Porque o Dom João pagou os estudos para ele em Portugal, ou seja, ele teve oportunidades. Então, se todos os homens e mulheres negras também tivessem oportunidades educacionais, eles também desenvolveriam os seus talentos e dariam uma contribuição maior para a nação também. Aliás, o Brasil é conhecido por desperdiçar o talento dos brasileiros. E entre os brasileiros, os homens e das mulheres negras. Não é? O Banco Mundial tem um dado muito interessante, que se todos os brasileiros desenvolvessem os seus talentos, o Brasil praticamente dobraria o seu PIB, ou seja, praticamente dobraria a sua riqueza. Então, eu estou dizendo tudo isso
para dizer novamente que nós, quando tocamos nessa temática, nós não estamos falando só dos homens e das mulheres negras, não, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando das oportunidades que o país não dá e que, por isso, ainda estamos na base da pirâmide social. Ainda somos os mais pobres, os mais assassinados, os mais encarcerados. Se tivéssemos mais oportunidades educacionais, com certeza não estaríamos nessa situação. E nós sabemos como é que isso aconteceu, não é? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio. No dia 14, os homens e as mulheres negras não sabiam o que iam fazer da vida, porque ela só assinou a lei. Ninguém saiu com terra, com machado, com enxada ou coisa parecida. Não, foram todos para a rua, foram todos para fora e foram todos se virar da forma que deu. Não é? Então, houve um abandono, não é, dos homens e das mulheres negras pelo país, que foi o contrário dos migrantes, não é, que vieram para cá já com pedaços de terra aqui, pedaços de terra ali. Foi incentivado a migração para o Brasil para substituir, não é, os homens e as mulheres negras. Então, se desde aquele momento da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, os homens e as mulheres negras tivessem terra para trabalhar, se tivesse ferramentas, se tivesse escola, não estariam com esses números que eu acabei de falar, que são números que nos mantêm, como eu falei, na base da pirâmide social. Então, o 20 de novembro ele é muito interessante para nós lembrarmos da nossa história. Quando a gente mergulha na história, a gente compreende o presente e a gente também pode projetar o futuro. E hoje, quando nós fazemos esses encontros, né, até no dia da live eu falei sobre isso, não sei se vocês acompanharam, eu disse para o pessoal, nós precisamos falar da história sim, mas nós precisamos falar do daqui para frente também. Né? As pessoas que estão nos ouvindo, elas querem saber, e daí? Né? Tudo isso aconteceu, tudo isso está acontecendo, qual é o próximo passo? O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Então, por isso que o 20 de novembro é um dia muito importante, e repito, não só para os homens e para as mulheres negras, é um dia muito importante para todos os brasileiros, é um dia muito importante para o Brasil. É a questão do que vamos fazer agora. Então, a gente resgata a história, né? A gente lembra da história que não pode ser esquecida, e a gente pensa em políticas públicas que vão oportunizar, né, essa questão da oportunidade de conquistas, de colocações, né, seja no mercado do trabalho ou na questão educacional. Então, acho que é importante, sim, realmente pensar na questão do dia 20 de novembro, né, como algo histórico, né, na luta de oportunidades. Porque, como foi trazido aqui, houve a abolição da escravatura, que falou, estão livres, mas livres para onde vamos? Né, então, foi uma falsa liberdade. Né. Os convidados que estão aqui na minha frente, né, Lisiane, Zezinho, Dinalva, assim, o que significa para vocês, né, o Dia da Consciência Negra? Como é que vocês vejam essa data? Né? Qual é o significado que ela tem para vocês? O significado para nós foi uma luta de um que quis lutar pelos negros. Tanto é que ele defendia os negros. E a princesa Isabel simplesmente assinou o papel. Então eles perguntam, pois é, a princesa Isabel, vocês não... Sim, simplesmente ela assinou o papel e nós ficamos voando, né? Nós não tinha nada, né? Nós não tinha terra, nós não tinha... A família estava tudo lá, os que estavam tudo pobre, tudo, né? Ficaram perdidos. Sem documento, sem lenço, sem documento, né? Então, e daí, então, o Zumbi, ele ficava nas casas lá dos patrões, né? E ele ia formando os quilombos. Ia carregando os negros para eles não ser mortos, né? Então foi carregando para a liberdade. Carregando para a liberdade, enquanto depois ele foi morto. Então, dando uma ideia para depois, para nós que ficamos lá, como ele, para nós fazer igual. Um ajudar o outro. Porque é muito desigual o nosso Brasil. O negro não pode ter isso, porque o negro não pode ter aquilo. Se tem porque roubou, porque isso, que aquilo. O negro é fraco mesmo. Por quê? Porque eles não dão oportunidade para o negro. Não dão. E o negro é fraco, claro. Se não tem oportunidade... É uma luta por oportunidade. É isso que essa data significa, representa, né? Eles acham assim, nós não vamos dar... aquela negada lá é vadia, isso e aquilo, não. Não dá, não pode
está falando antes de dar, né? Tem que dar para ele provar que ele é capaz. E o negro é capaz. Sim. Lisiane, Zezinho? Às vezes eu fico me perguntando como é diferente dos meus tempos de criança, os tempos agora. A gente passa numa construção, estamos contratando. Passa noutra, estamos contratando. E o povo não quer mais trabalhar. Eu me lembro que eu ia vender pão às 6 horas da manhã, para depois voltar às 8 horas para a escola e botava a cesta de pão atrás da porta da escola. Eu fui em Graxate, eu ia buscar mala dos viajantes na estação de trem, para levar para os hotéis. Eu, para ganhar uma entrada de cinema, eu tinha que buscar a fita lá na estação de trem, no carrinho de mão, que era uma fita pesada. Vou ganhar o ingresso para ver o filme do Maciço, do Tarzan, do Mazzaropi, aquelas coisas tudo. Não tinha condições financeiras. E tudo aquilo ali era um esforço. Eu vendi laranja com balaio, com equilíbrio, eu vendia patinete, aquele tempo é equilíbrio. Vendi laranja crava, açúcar. Estou aqui, com 74 anos, estou trabalhando ainda, faz 18 anos que eu fui aposentado. 18 anos que eu trabalho no edifício de Pata, na portaria do edifício de Pata. Eu não fiquei um mês parado. Eu passei por uma cirurgia agora, faz 4 meses, né? 4 meses, no meu joelho. E o médico falou que a recuperação é quase um ano, porque, por exemplo, assim, a minha cirurgia que eu fiz no meu joelho, aquele Pedro, o atleta do Flamengo, fez a mesma coisa. Ele fez agora e vai só voltar ao futebol o ano que vem, mais o ano que vem. Eu já estou trabalhando. Eu não consegui ficar em casa. Quer dizer, a pessoa tem que se esforçar um pouco, não podemos cruzar os braços. Eu tenho a minha neta, que é professora, tenho a minha filha que está estudando para ser professora, tenho 2 netas que estão se formando. Agora tenho meu neto que é formado em, por exemplo, assim, rastreamento de caminhões, as coisas assim, rastreador, subiu de profissão. Quer dizer, o problema deles é só estudar. Eles não estão com tempo para namorar as coisas, eles estudam. Então eles estão certos. Então no futuro eles vão colher, agora eles estão plantando, vão colher. Então eu fico muito contente com a minha família, graças a Deus, eu tenho uma família excelente, graças a Deus, todos estudando, com essa educação. Eu trabalho no edifício de Pata, carreguei as crianças no colo, hoje são médicas, engenheira, arquiteta, dentistas, coisas outras. Hoje estão casados, têm filho. Quer dizer, me respeito, eu soube respeitar eles como eles agora, eu me respeito. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Eu sou muito bem visto naquele edifício lá do Zepato. Mas a gente tem que ficar contente, num ambiente desse tem que ter educação, para receber também o respeito dos povos. Então, todo lugar que a gente for, a gente tem que mostrar a educação para o povo. E o mais importante da nossa vida, nós, por sermos da raça, temos que mostrar a educação para as outras pessoas. Não tratar as pessoas com qualquer coisinha, com antigamente, qualquer coisinha, soco, se brigava, coisa. Não, isso aí não leva a lugar nenhum. Nós temos que respeitar o ser humano. Então, tanto é que eu estava torcendo para a nossa candidata dos Estados Unidos se eleger, mas infelizmente não conseguiu. Mas para nós foi um prazer muito grande. Tinha uma negra disputando lá, né? A inteligente, tem que ser muito inteligente disputar. Uma presidente da República, o maior país do mundo, no universo, Estados Unidos, das Nações Unidas, Estados Unidos. Mas para nós é um grande prazer, satisfação muito grande em ter disputando uma negra pelo poder, disputando pelo universo. Para nós foi para mim, foi um prazer muito grande ver uma negra disputando com um branco lá, o trupe, que já estavam lá no alto do auge, lá, né? Mas para nós foi um prazer muito grande. Eu quero dar os parabéns para ela e que ela não baixe a cabeça, a família dela, os familiares, que um dia ainda ela vai chegar lá em cima na Casa Branca. Ela não desanima, não desiste. Ela tenta de novo, na próxima vez ela vai. Então, com certeza. Acho que é importante, né, tu destacar, né, a importância da mulher negra na política, né, na educação, enfim, acho que demarcando espaços.
E eu só queria frisar, quando a gente fala de oportunidade, não é ganhar algo de graça, né? Então, vai ser pensar no esforço que a gente está fazendo, né, para conquistar uma colocação no mercado de trabalho, uma colocação, né, na sociedade. Então, esse esforço que o povo negro faz, ele precisa da oportunidade também, né, porque penso eu que no mercado de trabalho é preciso olhar o quê? Olhar o currículo da pessoa, né, e não olhar a cor da pele. Então, a oportunidade é tratar igual, né, tratar igual em todas as condições. Lisiane, sobre o Dia da Consciência Negra, tu queres completar alguma coisa no que representa para ti essa data? Olha, Júnior, essa data para mim ela é muito significativa. Representa muito para mim. Desde que os meus pais começaram a fazer esse dia 20 de novembro com o professor Maurício, né? Outras comunidades daqui de perto, a gente a comemorar esse 20 de novembro, para mim está sendo, nossa, demais. E esse ano eu faço faculdade na Unibave, faço pedagogia, estou na 5ª fase. E esse ano a gente fez um trabalho sobre a consciência negra, porque vai ser feriado nacional. O professor deu para a gente fazer um trabalho sobre o 20 de novembro e por que 20 de novembro feriado nacional. Uhum. Aí a gente está fazendo esse trabalho, eu como cabeça do grupo. Aí ele pediu para a gente fazer para crianças de 1ª a 5ª série. Beleza, vamos fazer. Para as crianças de 1ª a 5ª série. Só que eu pensei, por que só para as crianças? Porque se na faculdade também tem adultos que se perguntam para mim, tá, por que esse 20 de novembro vocês estão comemorando o quê, 20 de novembro? O que tem para comemorar? Eu nem sabia que 20 de novembro é feriado. Por que esse 20 de novembro, que tem de tão especial assim, que vocês estão tão felizes que deram esse 20 de novembro nacional? Que uma coisa para nós, não estamos entendendo o que significa para vocês. Eu disse, pois é. Então eu vou pedir para o professor, vou pedir para o coordenador, para mim poder fazer um trabalho aqui, uma palestra com o professor Maurício, explicando o porquê do 20 de novembro e porque a gente ganhou esse dia, feriado nacional, né? E por que ele representa tanto para a gente? Que para mim ele representa muito, porque o Zumbi, para mim, ele foi um herói, é um herói para a gente, né? Nunca vai deixar de ser, né? Como meus pais também são heróis para mim, o professor Maurício, essa gente que luta contra o racismo, que nossa, é um orgulho para mim muito grande. Eu pretendo ficar um pouquinho lá embaixo deles, chegar um pouquinho perto do que eles fazem, né? Mas eu acho que eles contribuem e muito, porque a gente é negra, a gente precisa de oportunidades, a gente tem que ser bom, mas só que o branco ele é bom, só que a gente tem que ser o dobro de bom para poder mostrar para eles que a gente também merece. A gente tem que ser 2 vezes mais para poder mostrar para eles que a gente também quer e consegue e pode também chegar lá. Só que é difícil para a gente, é muito difícil. É o esforço somado com a oportunidade. A gente vai falar um pouquinho do teu trabalho, né? Tá de parabéns para levar, né, a história, a cultura, né, para a universidade, né, para expandir para a universidade. E talvez a gente fale mais, talvez não, vamos falar com certeza um pouco mais do teu trabalho. E aproveitando, já que vocês falaram sobre a questão da consciência negra, né, e como é feriado, né? Sim. Qual é vocês já pincelaram assim um pouquinho, mas qual a importância, né, desse feriado, né? Porque vamos pensar, é mais um feriado, legal, a gente vai pegar quarta-feira e vamos para a praia, e vamos pescar, e vamos descansar, mas esse feriado tem uma importância, né? Então a gente precisa também trazer, né, o quanto esse feriado foi uma conquista e o quanto ele é importante para a gente, né? Que aí fica aberto para vocês ali falar. Esse trabalho que eu fui na faculdade, eu todo dia estou fazendo um pouquinho de uma coisa, todo dia. Hoje eu fui no fotógrafo ali para levar umas fotos, para me preparar, para me levar lá nesse trabalho que eu estou fazendo, que é tipo uma exposição de fotos também, com as pessoas negras da antiguidade, né? Que também eram reverências para a gente. As pessoas mais novas também que estão sendo reverências para a gente também. E o professor Maurício vai fazer uma palestra, vai estar meus pais também lá. Você também vai estar lá, que já fiz o convite. As pessoas aqui também bem conhecidas da cidade, o prefeito, eu espero que estejam lá, que vão ganhar o convite. Vereadores, pessoas que pensem um pouquinho assim na oportunidade que eles poderiam dar para a gente se
vamos supor assim que se eles me dessem uma oportunidade para os meus pais. O meu pai é super inteligente e a minha mãe. Por que eles não tiveram essa oportunidade de, né, estudar mais e ser, né, um professor, um médico, né? Meu pai estudou com médico. E a educação, o estudo que ele teve, o médico de hoje teve a mesma educação do que ele, né? Mas só que ele não teve a oportunidade, meu pai. Ele não teve a chance de ganhar uma faculdade. Os pais deles não tinham dinheiro para ele conseguir uma faculdade, para ser um médico. Porque meu pai poderia ser um médico também. Porque até ele estudava com esse moço que é médico, ele era mais inteligente do que o que é o médico. Que ele sabia mais do que o que ele era médico amigo dele. Mas só que ele teve oportunidade e meu pai não. Sim, com certeza. Não é? Eu ia brincar aqui, né? A filha né, babando o pai, sim, né? Mas sim, com certeza. Mas é uma defesa. Mas Mas é uma defesa, né? É uma defesa realmente. É. Né? Mas eu acho que é importante, assim, apesar de que a conquista eu acho que está nisso, né? Enquanto os teus pais, de falar talvez do meu pai, da minha mãe, enfim, não tiveram essa oportunidade, a gente conseguiu quebrar o ciclo, né? Foi Maurício, tu tá na pedagogia, eu me formei em psicologia, então a gente conseguiu. E é difícil, não é fácil, né? Então a gente passa por barreiras sempre, né? Sim. Foi Maurício, queria complementar? Isso, essa fala que a Elisiane está falando é muito interessante, mas antes de retomar a fala, eu esqueci de falar antes que a minha esposa, a Íria, está aqui também. A Íria é professora aposentada também. E também esqueci de uma das minhas primeiras professoras, que foi a dona Leonita de Souza Cardoso, também já é falecida. Mas daqui a pouco a família dela está ouvindo o programa também. Sim. Mas esse relato que a Elisiane faz é muito interessante. Para justificar algumas coisas que muitas pessoas não entendem hoje. Quando ela disse assim, o meu pai estudou com o guri, era mais inteligente do que o guri foi médico e o meu pai não foi. Isso justifica as cotas. Era onde eu entrar nessa questão. Exato, isso justifica as cotas. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a cota não é favor, nós temos que lembrar que a cota ela foi criada como uma forma de reparação, de indenização, porque houve mais de 300 anos de escravização. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, cada um foi para um lado sem ganhar um centavo, é uma coisa parecida, né? Então a cota ela veio para isso, ela veio para reparar esse tempo, né? E para que ela serve hoje? Ela serve para dar oportunidade para os homens e para as mulheres negras, assim como o Zezinho, que se tivesse oportunidade, ele também ia ser médico, ia ser engenheiro, ia ser o que ele quisesse da vida. E é interessante contar essa história, Elisiane, porque para muitas pessoas, os homens e as mulheres negras não têm inteligência. Com certeza, estão na base da pirâmide, são os mais pobres, são os mais encarcerados, mais assassinados, porque muitos pensam que não têm inteligência. Sim, com certeza. E desde o início do programa, o que eu estou dizendo? Não é que não teve inteligência, não teve oportunidade. Não teve oportunidade, principalmente oportunidade educacional. Por que eu falei rapidamente da Antonieta de Barros, do Cruz e Souza, para dizer que eles se tornaram, já naquela época, homens e mulheres negras de fama, por quê? Porque eles tiveram oportunidades educacionais. Né? E aí nós vamos falar assim, e daqui para frente, né, como é que... Por que o 20 de novembro é interessante? Ele é interessante para nós lembrarmos isso, mas para nós lembrarmos, por exemplo, uma política pública que eu fiz quando fui secretário de Educação lá em Tubarão, que foi o de zerar fila para creche. O que significa zerar fila para creche? Dar oportunidade de creche para todas as crianças. Mas que crianças são estas? Criança rica não precisa da creche pública, o pai e a mãe pagam a creche que quiser. São crianças pobres, e dentre essas crianças pobres, a maioria absoluta são crianças negras. E o que significou isso na prática? 2 ganhos, um imediato. Por exemplo, tinha 1.440 crianças na fila, ou seja, tinha 1.440 mães que não podiam trabalhar porque não tinha lugar para deixar os filhos. Com a creche, todas puderam ir trabalhar tranquilas, porque a creche é integral. Então, se a mãe pode trabalhar fora de casa, ela aumenta a renda da família. Se a família tem renda maior, a família vai comprar mais. Então, a família vai fazer a roda da economia girar. É por isso, Elisiane, que eu comecei falando, e vou falar bastante lá, que isso não é de importância só dos homens e das mulheres negras, não. Porque, por exemplo, assim, quando uma mãe negra, ela consegue trabalhar fora de casa, porque ela tem lugar para deixar uns filhos, ela vai ganhar mais.
E ela não vai comprar só em comércio de homens e de mulheres negras, ela vai comprar no comércio geral. Ela vai comprar naquela loja aqui de Orleans que tiver aquilo que ela precisa vender. Sim. Então, ela está ajudando a movimentar a economia da cidade. Não é? Então, este foi um ganho. Qual foi o ganho primeiro? Né? Qual é o ganho segundo e aí mais de longo prazo? É que o período que todos nós estamos da barriga das nossas mães até os 6 anos de idade é o período mais importante das nossas vidas. Todas as crianças que passam pela creche, elas têm desenvolvimento psiconeurológico superior àquelas que não passam. Todas as crianças que passam pela creche, quando adultas, elas têm menor possibilidade de se envolver com crime, de se envolver com droga, de gravidez precoce, e elas têm mais possibilidade de concluir os seus estudos, ter um emprego melhor, ter uma renda melhor. Então, tem o ganho imediato, como eu falei antes, que é da mãe poder trabalhar, e tem o ganho de longo prazo, que é de estar preparando o futuro dessa criança. Sim. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma política pública, não é? Que, como eu disse, eu fui secretário da Educação, tive a oportunidade de fazer e fiz. Não é? Então, o 20 de novembro é para nós pensar nessas políticas também. Não é? É para nós pensar nessas questões. Não é? Tu estás dando aula, não? Não, ainda não. Não estás dando aula. Mas eu acho que tu deve ter ouvido falar de uma média que o governo do Estado vai implantar nas escolas do Estado, e aqui em Orleans tem bastante escola do Estado, que é chamada média global para aprovação dos alunos. O que é a média global? É uma média aritmética. É mais ou menos assim, ó. Se a média geral para o aluno passar é 6. Então, vamos supor que o aluno tirou 2 em matemática. Mas se ele tirou 10 em educação física, 2 mais 10 dá 12. 12 dividido por 2, porque são 2 matérias, dá 6. Ele está aprovado. Ah, mas a educação física não é importante? É. Mas se ele não aprende matemática e se ele não aprende a ler e escrever, ele não vai aprender a interpretar o restante. Então, esta é uma medida que é contra, principalmente, as pessoas mais pobres. Sim. Porque as pessoas mais pobres, elas precisam do quê? Elas precisam desses conhecimentos estruturantes, elas precisam aprender língua portuguesa, elas precisam aprender matemática para prosseguir nos estudos, para ter um emprego melhor, para ter uma renda melhor, para romper o ciclo da pobreza. Sim. Então, é para falar dessas coisas, que elas existem e que elas são contrárias aos pobres, dentre os pobres, os homens e as mulheres negras, mas que muita gente não está se dando conta disso. Por exemplo, as tuas colegas que te perguntam para que serve esse dia, aí nós vamos dizer, serve para isso, tu já é professora? Sim. Se isso está acontecendo na tua escola, está acontecendo uma coisa que é ruim para os pobres e que é ruim principalmente para os negros, porque o que nós estamos falando aqui agora? Que os homens e as mulheres negras que tiveram oportunidades educacionais, um foi escritor, outro foi médico, outro foi isso, foi aquele, o Zezinho podia ter sido médico. Sim. Então, é disso que nós estamos falando para o futuro e é disso que nós precisamos continuar falando. E vou repetir sempre, nós não estamos falando só de interesse dos homens e das mulheres negras, não. Nós estamos falando de interesse de Orleans, nós estamos falando de interesse de Tubarão, de Santa Catarina, do Brasil, porque é pela educação que a gente transforma pessoas que precisam de ajuda em pessoas que podem ajudar. Por exemplo, hoje tem uma crítica enorme das pessoas que recebem Bolsa Família. Olha, e são vários bilhões o Bolsa Família. Mas se essas pessoas tivessem oportunidades educacionais iguais, elas não precisariam de Bolsa Família. Se elas tivessem as mesmas oportunidades. E quem é que paga a Bolsa Família? São todos os brasileiros por meio dos impostos. Então, esse dinheiro dos impostos poderia servir para outra coisa. Sim. Mas como essa gama da sociedade não tem oportunidades, tu acaba tendo que ir lá dar uma Bolsa Família para eles não morrer de fome ou coisa parecida. Não é? Mas se tu der Bolsa Família a vida inteira e não der estudo, ele vai precisar de Bolsa Família a vida inteira. Não é? Então, como é que tu rompe isso? Como é que tu acaba com isso? É por meio da educação de qualidade a partir da barriga da mãe, como eu falei, né? A partir da primeira infância. Essa é a política que nós queremos ver implantada no Brasil, em Santa Catarina, em Tubarão, em Orleans. Não é? Quando todos tiverem essas oportunidades, aí não vai precisar de mais de cota, não vai precisar de mais de nada, porque daí as oportunidades foram iguais. Não é? Porque agora as oportunidades elas são muito desiguais. Né? A largada é muito desigual. E é como se assim, ó, pessoal, nós vamos sair, nós vamos a Tubarão.
Só que alguns estão saindo de Orleans e outros já estão saindo de Pedras Grandes. É claro que aquele que está em Pedras Grandes vão chegar primeiro, né? Então, agora, se todos saíssem daqui e tivessem as mesmas condições, tudo bem, mas não é assim. Alguns já nascem com outras condições. Então, é claro que eles vão ter mais chance de chegar mais à frente. Então, o dia é importante para a gente fazer essas discussões, até para a gente verificar assim, será que nós não estamos fazendo aquilo que na teoria a gente condena, né? Por exemplo, essas questões da educação que eu estou falando aqui, né? São coisas que às vezes a gente acha que está tudo certo, né? Mas não está tudo certo, não, está tudo errado. Por quê? Porque não está dando oportunidade para um monte de gente poder estudar, né? Para ter as oportunidades para estudar. Acho que é só importante destacar a questão do Bolsa Família também, né? Que é claro, a gente precisa pensar em mecanismos para que se quebre essa cultura, mas uma das condições do Bolsa Família é que a criança esteja na escola. Exato. Então, ali a gente incentiva a permanência escolar, né? Então, essas crianças que estão na educação e se mantiverem na educação, provavelmente elas vão conquistar, né, abrindo políticas públicas, essas oportunidades, né? Então, eu acho que não é possível criticar a política de cotas ou até o próprio Bolsa Família, porque oportuniza essas possibilidades, né? Voltando para a questão da importância do dia do feriado, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa sobre a importância desse dia 20 de novembro. Esse dia 20 de novembro veio uma data até a calhar. Porque antes quando caía no dia 20, dia de Zumbi, a gente caía às vezes no dia de semana, a gente não poderia fazer, porque fulano trabalha, ciclano trabalha, então não dava de fazer. Agora, como sendo feriado, já é uma boa para nós. Para a gente se encontrar, para a gente conversar, para a gente, né, botar as conversas assim de negro junto. Sim. Assim, tudo já nesse feriado. Então, eu achei que foi uma coisa muito boa também. Sim. Né? Apesar de ser o primeiro ano, ainda é novidade para muitas pessoas. Eu até mesmo, essa semana, eu questionei no meu trabalho, né, para minha coordenadora. Vai ser feriado? Né? Vou cancelar meus pacientes? Não, tá tudo certo, né? Vai ser feriado. Mas isso que a Dinalva está falando, por exemplo, este ano ainda a Zumbi Afro vai ser num domingo, porque a estrutura já tinha sido tudo feita. Mas a partir do ano que vem vai ser no dia 20. Vai ser no dia 20, porque é feriado. Então, é bem isso mesmo. Então, só para os nossos internautas entenderem, então, o que é a Zumbi Afro, né? Porque a gente está falando... Isso, a Zumbi Afro, nós já estamos na 27ª edição. Nós estamos na estrada há tempo, né? 7 anos exato, de história. Exato. É um evento de um dia inteiro. Um ano no município da Diocese de Tubarão, outro ano no município da Diocese de Criciúma. O ano passado foi em Tubarão, então esse ano vai ser na Boa Vista, em Criciúma. Né? E o que acontece nesse dia? É um dia inteiro de atividades. Então, por exemplo, as pessoas que participam, elas já são recebidas com um café típico. O que é o café típico? Era aquele café que era servido na senzala, né? O bijajica, o cuscuz, a rosca. Está se fazendo o quê? Está se valorizando a cultura daquela época. Não é? É a Lei 10.639, que eu não sei se vocês já estudaram, né, que fala de retomar a cultura. Ali se pratica a cultura na prática. Né? Depois vem a missa afro. Né? É uma missa que ela segue o evangelho do dia, mas os cantos são afro, né? As vestes são afro, os gestuais são afro. Inclusive, eu sempre peço para o padre Aguiar, durante a missa, para que ele vá explicando o que significa cada um, o que significa os cantos, para que as pessoas que não acompanham a história e tal, para que essas pessoas possam saber o que ali está acontecendo. Né? Depois da missa, ou às vezes antes da missa, tem sempre uma palestra, né, para esclarecer isso que nós estamos conversando aqui, o porquê do dia, por que nós estamos aqui, né, para falar um pouco do passado, que ajuda a compreender o presente, mas ao mesmo tempo projetar o futuro. Então sempre tem uma palestra também. O meio-dia, o almoço não poderia ser outro a não ser a feijoada. Qual é a origem da feijoada? A feijoada eram os restos que os patrões não queriam, jogavam fora, e os escravos misturavam com feijão e faziam a feijoada. Era o pé do porco, a orelha do porco, né? Que os nobres não comiam isso, então eles botavam fora. E hoje é um prato disputadíssimo, mas a origem da feijoada foi ali. Não é?
E depois, na parte da tarde, sempre tem as apresentações artísticas, né? Sempre tem os cantos, sempre tem as danças, mas são apresentações artísticas com que o objetivo de também estar enaltecendo, resgatando e reforçando a cultura afro. Então, é sempre um dia muito bonito, porque, por exemplo, mais as mulheres do que os homens, elas vão vestidas a caráter, né? Com turbante colorido, com as roupas bem coloridas. Por quê? Porque as mulheres negras na África, elas usavam as roupas bem vivas, as roupas bem coloridas. Não é? Os homens também botam uma roupa típica, mas já não é tão colorida quanto as das mulheres, né? Mas também chama a atenção, né? Já chama a atenção também. Enfim, é um evento que poderia ser, por exemplo, como a Oktoberfest, né? Que é um resgate da cultura alemã, como a festa do vinho em Uruçanga, que é um resgate da cultura italiana. Então, a Zumbi Afro é um resgate e uma forma de enaltecer a cultura afro, né? E isso é muito importante, inclusive para os homens e para as mulheres negras, que tem muitos que ainda se encolhem, que tem vergonha, aquela coisa toda, mas quando eles chegam ali, em vez de ter vergonha, eles têm orgulho, né? Porque daí eles verificam, ó, é daqui que nós viemos, é isso que nós somos, né? E assim por diante. Então, a Zumbi Afro é sempre um evento que ele é muito importante, né? Eu já aproveito a oportunidade aqui para convidar as pessoas, né? Vai ser no domingo anterior, no dia 17, em Criciúma, no bairro Boa Vista. Então, e outra coisa também, é um evento que ele é acolhido pela Igreja Católica, mas não significa que vão só católicos. Não é? Pessoas de outras religiões vão também, até porque uma das questões do movimento é não discriminar as pessoas por causa da religião, é não discriminar as pessoas por causa da cor da pele. Então, por ser uma Zumbi Afro, não vai só homens e mulheres negras, não, tem muitas pessoas brancas também. Lá em Tubarão tem a Pastoral Afro, que tem negros e tem brancos também, ou seja, tem, desde o começo do programa que eu estou dizendo, dá a impressão que é coisa de negro, né? Mas não é, deveria ser da preocupação de todos os brasileiros. E a gente procura fazer isso na prática, como disse, na Pastoral, que tem homens e mulheres negras, e também na Zumbi Afro, onde as apresentações elas são feitas tanto por homens como por mulheres negras. Por exemplo, uma dança que o pessoal aprecia muito, a capoeira. Então, hoje tem vários grupos de capoeira que os capoeiristas são brancos. Não é? E o que era a capoeira? E o que é a capoeira? Ou o que foi no passado? No passado, a capoeira, na verdade, era uma arma, né? Era uma forma de defesa que, quando os capatazes chegavam, eles disfarçavam de dança, mas, na verdade, era uma luta marcial. Né? Na verdade, era uma luta marcial. E hoje, não sei se aqui em Orleans tem, mas é fácil a gente encontrar a academia que tem, que está ensinando capoeira. E tem só homens e mulheres negras ali? Não, tem pessoas ali de toda a tonalidade de pele. E é isso mesmo que se propugna num movimento como este, né? Que não se discrimina nenhuma religião, não se discrimina pessoas por qualquer que seja o motivo. Né? É um movimento que ele acolhe todas as pessoas, assim como o Zumbi, como eu falei lá no início, ele não acolhia só os homens e as mulheres negras que escapavam da escravidão, não, acolhia ali os índios também, os colonos também que estavam sendo escravizados, ele acolhia, né, rigorosamente todos ali. Então, já fica o convite aberto aqui, né, para as pessoas que quiserem participar, porque é sempre um dia cheio, né? É um dia que a gente sai de lá cansado, mas revigorado. Cansado porque tem várias atrações. A gente está aqui, está ali, está colar, né? Mas a gente sai de lá também fortalecido, né? Porque a gente revive, né? O nosso passado, a nossa história, né? Os nossos antepassados, os nossos ancestrais, né? E assim por diante. Foi até pincelado aqui um pouco da cultura afro, né? Então foi trazido aqui a questão da culinária, da veste, da dança, da música, da religião, né? Uhum. E o quanto é importante, né? Manter viva essa cultura, né? Para que não se apague, né? E entender a origem, né? Isso. A pipoca, né? A pipoca, né? Vem da cultura afro, né? A capoeira, como foi citado aqui, a própria feijoada. Então, acho que esses espaços eles precisam ser demarcados. Eu acho que eu falei no programa anterior, né? Que pegando a cultura italiana, né? A polenta, a macarronada, né? A própria pizza, né? Que não veio da Itália, mas enfim, está ali demarcado como uma cultura italiana. Não, porque a gente precisa demarcar espaço da feijoada e de outras comidas, assim, né? Sobre a cultura, né? Nas várias áreas. Você tem alguma coisa para comentar sobre
né, essa questão da culinária, da música, da dança, né? Mas vai ter um grupo de dança que vai se apresentar, que tu falasse, né? Eu acho que tu poderia falar um Não, pouquinho. vai ter uma moça Uma que vai moça? dançar. Vai Isso. dançar só a abertura antes do senhor fazer a palestra, né? Daí ela vai fazer só uma pincelada assim, né? A gente vai fazer as aberturas ali, mas ela vai fazer uma dança assim rápida e depois o senhor vem com a palestra. Porque a gente também não pode alongar muito, porque sabe que não é fácil o pessoal manter o pessoal não, né, para ouvir ali, que é o que a gente quer, né? A gente quer mais que eles fiquem para palestra. O foco mesmo vai ser a palestra em si, para eles entenderem o porquê do 20 de novembro e para quê e por que tão importante para nós, né? Porque é um orgulho para a gente, né? E para mim mesmo, que sou negra, né? Me assumo negra, sou negra mesmo, né? Tenho meus pés lá, deve ter lá meus pés na África. E é um orgulho assim muito grande quando a gente vê um negro vencendo na vida. Ao contrário de muitos brancos que um tenta derrubar o outro, eu fico muito feliz quando eu vejo um negro se formando na faculdade, ou um negro vereador, que nem o professor Maurício, que ganhou 7 vezes, 8 vezes, errei, perdão, professor, 8 vezes, assim, é um orgulho pra gente, né? A Simone Biles lá ganhando, assim, todos os brasileiros, para eles é né? Significa pouca coisa, mas pra gente negra, assim, né? A Glória Maria, né? Conceição, né? A Conceição que ganhou uma cadeira lá na... Conceição Evaristo. Evaristo ganhou uma cadeira lá na Academia de Letras. Tudo isso aí marca pra gente, né, negra? É tudo um a mais, é tudo somado, né? Porque é pouca gente que faz tanto sucesso, e pra gente negra, o pouco que tem fazendo sucesso, né, não sendo pro lado errado, que aí acontece mataram, tá fulano, a gente já olha, já vou olhar na televisão, quer ver que foi negro? Ai, graças a Deus que não foi um negro, porque senão já ia sentar-lhe o pau, ainda bem que foi branco, porque tudo quanto é coisa que acontece, tem que ter um negro metido no meio, né, coisa boa é difícil ter um negro no meio, agora mataram lá, ou o negro saiu correndo, porque já é bandido, né, isso já é velho. Porque o negro não pode ser maratonista, tem que ser, tá correndo porque ele está correndo da polícia ou porque roubou. Então, mas esse dia 20 de novembro, eu vou levar lá para a faculdade, o professor Maurício vai falar bastante sobre o que significa pra gente, né? E quando o professor Maurício, 17 de novembro, lá em Criciúma, vai ser um dia bem legal. Para quem não foi, que vai gostar, porque é bem bom. Eu sempre gostei e se der eu vou também. Com certeza. É muito bom a festa da Zumbi Afro. Porque como o professor Maurício pensa que é só coisa de negro. Porque, zumbi, quer dizer que daquilo daí da coisa de negro, né? Então a ver que a gente não pode ir, porque daí é só para eles. Não. Ao contrário, a gente até faz questão que os brancos vão. Para entenderem um pouco, né? Para conhecer a cultura. né? Eu já vi outras vezes aqui na Unibav para falar sobre isso, a convite da professora... Joelza. Não é Joelza. Vocês estiveram lá também o ano passado, quando eu estive aqui. Esqueci o nome da professora. Né? Não é Joelza? Não, mas não é Joelza. Daqui a pouco nós vamos lembrar o nome dela. Mas é uma professora branca. Né? Uma professora branca que está comprometida, né? E que tem o compromisso de oportunizar que as pessoas compreendam o que aconteceu e o que pode acontecer. Né? Ela até falou, eu falei para ela disse que vai fazer questão de estar lá presente com a mãe, com o pai, que ela sempre convida, né? Sim. Ela adora muito falar sobre a cultura negra e é uma pessoa branca, como diz o professor, né? Mas é uma pessoa assim que tem todo o carinho pela cultura negra, que a gente vê assim no falar com a gente como é diferente. Que a gente que é negro sabe quando uma pessoa está falando com você sem ser racista e quando a pessoa está falando com você que ela é racista. Sim. O Zezinho queria comentar alguma coisa sobre a cultura? Quer falar alguma coisa? Sobre a cultura negra? Da cultura negra? Tu ia falar, Lisiane, eu tô com um probleminha muito gravíssimo de audição auditiva. Sim. Eu até, inclusive, eu tive ontem em Criciúma fazendo exame. E a médica diagnosticou que a mulher falou, está bem grave, meu. Eu trabalhei muito tempo embaixo eu trabalhava numa estofaria, embaixo do porão era estofaria, em cima era marcenaria. Em cima da minha cabeça tinha um exaustor
e todas as máquinas dos barulhos de pilha passavam por cima. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia andar. O barulho saía da rua, eu não sabia andar, perdi até um jeito de andar. Os trens passavam, apitavam, eu não escutava o apito do trem. Foi indo naquele tempo, a gente não usava aparelho. Hoje em dia, vai pegar um emprego, tem que fazer exame de ouvido, qualquer coisa. Naquele tempo ninguém fazia nada. Hoje bota fone de ouvido. Então, quer dizer, eu estourei meus ouvidos no emprego, no serviço. Mas não tem problema. Tem muitas coisas piores que isso. Uhum. Então, eu quero voltar um pouquinho atrás. Eu quero dizer a vocês da nossa cultura, assim, às vezes eu fico pensando, deitado na cama, fico sozinho, me perguntando por que mudou tanto daquele tempo para cá. É porque veio essa pandemia, morreu muito nossa gente, que nós brincava na nossa folia de terno de reis, de boi de mamão. Muitas culturas foram indo, foi acabando. Então, mas, de repente, também eu fico alegre de saber que foi aprovado esse projeto lá em Brasília, que o dia 20 de novembro é feriado, Dia da Consciência Negra. Para nós, o país vai parar e vai pensar por que o Dia do Negro. Então, eles vão saber por que foi. Os negros derramou seu sangue por esse país. O negro trabalhou. Esse país foi construído através de negros escravos. Hoje, um arado é puxado com trator, virado a terra com trator. Naquele tempo, os negros puxavam o arado. E o rei, os seus senhores de terra, açoitavam os negros, chegavam a cortar as costas, tudo ensanguentadas. Então, para nós, não tem como o maior prazer, o maior presente que vocês aí de Brasília aprovaram essa lei. Os meus parabéns para vocês, que certamente vocês pensaram muito bem, porque não é fácil para dar um feriado como esse, Dia da Consciência Negra. Mas, voltando atrás, se voltar tudo do passado, nós merecíamos esse dia para nós festejar e comemorar. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que está o terno de reis ali? Está funcionando? Está nativa? O ano passado a gente não saiu porque o nosso toca-gaita conosco, ele está doente. Uhum. E até hoje o Zezinho estava comentando que talvez esse ano também não saia. É uma pena. É uma pena porque eu já queria convidar para fazer um programa de terno de reis. Vamos tentar ver se mas a gente... quem sabe até mais perto a gente acha outro. Tá as portas abertas para a gente fazer um terno de reis aqui. Já que já estou aqui em rede nacional, né? Mundial. Bom, se algum gaiteiro quiser, né? A gente está aí para cantar. Então, vamos. E é bem fácil. É tudo coisas que é de igreja. É uma coisa sagrada, o terno de reis. Tá na minha programação. O terno de reis é a chegada do menino Jesus e depois é a chegada dos reis magros, né? Uhum. Tomara que dê certo. A gente vai nas casas para desejar o Feliz Natal, depois Feliz Ano Novo. E eu sei que aqui em Orleans todo mundo são... A gente só dizer que vai sair já vão... Vai na minha casa. Tem gente que tem casa que a gente chega do terno de reis, eles não acreditam. Eles dizem para nós, foi o maior presente que vocês podiam me dar para nós. Nós estamos lá em São Ligero, numa casa dos senhores já de idade. Os filhos levaram nós lá para mostrar para o pai deles. A mulher se ajoelhava e não sabia o que fazia. Diz ela, bendito, como que Deus mandou vocês virem aqui? Eu fiz essas bolachinhas, esses biscoitinhos, mas o meu marido disse que vai sobrar tudo, não vem ninguém, vem aqui em casa. E nós chegamos naquela data exata, naquele dia, nós fomos lá e ela apresentou aquelas bolachas, aquelas biscoitinhos para nós. Foi o maior prazer da vida dela. Eu acredito que naquele dia que nós apresentamos o terno de reis na casa dela, foi a maior alegria da vida dela, que eu diz ela, esse é o melhor presente que eu ganhei da minha vida de Natal. Então, vamos aparecer um gaiteiro aí para nós estar aqui apresentando um programa exclusivo bem gratificante, de terno de reis.
Vamos ver o que a gente pode chegar aqui. A gente consegue lembrar um pouquinho assim, de como foi na época, né, a Pastoral Afro Zumbi aqui em Orleans, que vocês fizeram, né? Meu pai participou da aqui em formação. A gente fez já quantos encontros? 2 encontros ou 3 encontros? Zumbi Afro aqui. Não do Zumbi Afro, mas da pastoral. Dois, né? Da pastoral ali. Tinha pastoral, tinha as missas, isso, tinha. Resgatar essa história. Era falecido Padre Santo. Isso, vamos tentar resgatar essa história aqui para os nossos internautas. Falecido Padre Santo, que ele era muito assim de. Então ele escutava que às vezes tinha tem uma reunião lá em São Paulo. Vocês vão. Eu pago a passagem para vocês. Várias vezes a gente foi, que era até que a gente conhecia a Benedita de pertinho, tudo, né? Então, o falecido Padre Santo era muito assim de dizer, vocês vão e vocês vão continuar. E ele estava sempre dizendo para nós não deixar ir, sempre avante. Aí depois veio uma política, aí a política quis assim, estabelecer a gente e o padre. Né? Mas aí a gente teve ganhando aqui em Orleans. Eu, por exemplo, veio a política, os convidaram para me sair de candidato a vereador. Eu recebi o convite para sair candidato a vereador, aceitei o convite, mas antes de eu aceitar o convite, eu falei com o padre, que eu era coordenador da Pastoral Afro Brasileira. Eu falei com o padre vai que eu te apoio. Eu disse, pronto, estou eleito. Pensei comigo, né? Estou eleito. Aí fui umas 2, 3 comunidades com ele, e ele já apresentava para o pessoal nas estufas, esse aqui é o nosso Zezinho lá, candidato, isso aqui. Eu disse, meu Deus, estou eleito tranquilo. Aí, de repente, botaram a secretária do padre, candidato a vereador, para outro partido. Aí ele me chamou lá para me desistir do partido. Não, eu não desisto mais. Eu falei com o senhor, agora eu vou até o fim. Peguei uma briga com esse padre e não desisti, fui até o fim. Ai, não é o primeiro grupo que tem briga com o padre aqui, não, né? E a gente ganhou também ali onde é a Associação Etnia Negra ali, né? A gente ganhou a terra para a gente construir. Uhum. A gente ganhou do falecido Luiz Cruzeta. Ele era prefeito na época. Em 1 ano ou 2 anos, a gente não conseguisse nada, ele deu simplesmente a terra. Agora aqui vocês vão ter que... Se em 2 anos vocês não conseguirem nada, nem botar uma pedra, vocês entregam a terra de volta. E a gente começou a lutar. No tempo do teu pai, do pai. A gente começou a lutar e as primeiras pedras ali, a gente foi botado com bastante suor nosso também. De todo mundo. Tinha na época as missas que a pastoral cantava, né? Como é que eram essas missas? Porque quem está nos assistindo não sabe, né? Era a missa tudo cantada com as músicas afro, né? Sim. Também as roupas e batuque, era violão, era gaita, era pandeiro, era chocalho, era uma missa, a gente dançava tudo. Era uma missa muito bonita, animada. Uma missa animada. Nossa, assim, quando tinha mesmo aquele enchia, assim, né, de gente para ver, e aí perguntava quando é que vocês vão de novo, e a gente fazia quase todo mês, né? Era todo mês? Domingo do mês. Tinha um domingo que era, eu recordo que eu era pequeno na época, né? Mas a gente cantava sempre assim, ó meu rei zumbi, por aqui vamos nós, cantando alto, pois ninguém vai calar nossa voz. É uma... Então, pode comentar. Essa música aí, ela faz lembrar muito do que eu passo, do que eu vejo as pessoas passando, que a gente não toca a voz da gente. Para essa gente que é racista. Porque tem muita gente racista. Isso me deixa... O pai estava falando do Covid. Eu achei que o Covid ia melhorar muitas pessoas. E foi o contrário. As pessoas voltaram assim, pior. Voltaram só querendo matar. Voltaram assim numa violência, numa desunidade, assim, uma ruindade, que eu achei que não ia ser assim. Ia ser o contrário, porque eles perderam tanto
né? A gente ficou tanto tempo isolado um do outro, sem poder se ver, sem poder ver sua mãe, seu pai, né? Até quanto tempo a gente perdeu sem poder ir lá se despedir da pessoa. E depois, quando começou a voltar à vida normal, assim, vamos dizer, né? Mas o pessoal voltou raivado, furioso, e os negros com essa levaram a pior, porque eles não podiam ver negro nenhum. Parece que Tucuté Negro tinha culpa e eles voltaram muito pra cima da gente, assim. A gente ficou pior pra gente depois do Covid. No meu pensamento ficou pior. Não tá bom. Sim. Nunca teve bom. Mas agora o meu pensamento tá cada vez pior. Não tá nada bom. É que, na verdade, a sociedade está doente, né? Então, a gente precisa Mas- É pensar. muita morte, é marido Sim. matando mulher, é filho matando mãe, pai. Ficou assim uma coisa que a gente não quer entender. Falar mais perto. A gente não quer entender. É pai matando filho, é mãe matando filho, corta a cabeça de filho, eu não estou entendendo. Se foi a doença ou o que foi. Mas Isso. assim, ó, Eu ainda, se Deus quiser, eu ainda quero ver a nossa cultura aqui, do sul aqui de Santa Catarina, como antigamente, como antes, uns 20 anos atrás. Pois é, Voltar novamente aquele tempo. e é possível fazer isso? Eu acredito que vai dar certo. Nós, por exemplo, já estamos combinando, se tudo correr bem, vamos lá na Boa Vista. Boa Vista? Boa Vista. Boa Vista de Criciúma, do dia 17. Então, dali nós podemos dar um pulo para começar a fazer os encontros em cada município. Aqui em Orlando nós cedemos 2 ou 3, 2 vezes, né? Sim. Teve uma vez que nós batemos um boi. Primeira vez mesmo veio Foi muito mal. Mais de 1.000 pessoas vieram. Uhum. De toda Foi a assim, região. nossa, foi muito bonito. Nessas colônias aí nós andávamos de carro para todo quanto é lado. Todo pedindo mundo prenda. o que deram de ofertas que ofertaram para as pessoas que vi, desde bolo, desde carne, desde tudo para comer a rolar. Uhum. Uhum. Mas nós vamos votar, aquele tempo atrás, nós vamos votar. Se Deus quiser, vamos votar. Aquele pessoal de Criciúma, né? Saudade da Ana Sônia. Vinha eles de lá, dança, né? Tudo lá. Aquele rapaz que era seminarista, como era o nome dele? O Amâncio O Amâncio. e o Continua. outro, tinha o Gilmar, né? Eles continuam. O Gilmar continua? Esse e o Amâncio também. É. Eles continuam. Eu só quero retomar um pouquinho, João, essa questão que a Elisiane falou, depois o Zezinho e a Dinalva também, que parece que as coisas ficaram piores, né? Não, mas quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Era uma disputa em cada município. Nós, por exemplo, nós íamos se apresentar lá em Criciúma. Então a mulher já se carregava de fazer roupa para as meninas, né, para a dança. Eu sei que ninguém dormia mais, era uma correria, tipo uma disputa de carnaval, futebol. Então cada município trazia uma dança mais forte do que a outra. E nós ensaiávamos a semana toda no clube. Tinha até o Jorge, que era o professor de dança lá de Criciúma, você lembra do Jorge? Sim. Acho que Jorge. né? Então, era muito bom, muito bonito. Era um festival, por exemplo, assim, era uma tarde muito alegre, era muita dança, muito bonito, a dança afro. Mas eu tenho certeza, se Deus quiser, nós vamos voltar de novo no passado. O nosso maior desafio agora é incluir os jovens, não é? Sim, que a gente já está... Porque assim, ó, se tu prestar bem atenção, só a Dinalva e a Elisiane não tem cabelo branco, mas aí o Zezinho já tem um cabelo branco, né? Não tem, olha aqui. Que tá escondidinho. O escutador tá amarrado, daí não aparece o branco. Nós já estamos da metade para frente, então nós temos que trazer os jovens para que eles possam continuar, a juventude, para que eles possam fazer o nosso trabalho, né? Ela, no tempo dela, ela era novinha. Sim. Era tudo nova e depois casaram, aí onde foi decaindo, veio os filhos, aí começaram a estudar, marido, aí já muda. Vai mudando, né?
Sim. Igual lá em Criciúma também, né? Mas em Tubarão também, os grupos de dança, né? Pois é. As meninas se tornaram moças, não querem mais Pois dançar. é. Né? Não Lá querem em mais, Criciúma não tinha querem mais aquele, participar. aquele grupo de dança maravilhoso. Aí casaram, como é, mesmo roteiro, Né? mesmo roteiro. Casaram, tiveram filho, tiveram outras obrigações, né? Já não participam mais dos grupos, né? Mas sobre essas questões que vocês falaram ali, uma questão que eu vou enfatizar bastante lá na palestra, é que a tendência do homem de escravizar o seu semelhante, isso não acabou, não. Isso não acabou. Não é? Se nós ficar um pouquinho na frente da televisão, nós vamos ouvir falar em trabalhadores que são libertados porque estão em situação análoga à situação de escravos. Sim, isso não acabou, pelo contrário. Se nós prestar ainda mais atenção, nós vamos ver as empregadas domésticas tratadas como da família para não pagar salário. Então, isso não acabou. Né? Aí, se nós olharmos um pouquinho para a história, nós vamos ver que desde a antiguidade já tinha escravidão. Quem era o escravo? Não era a questão da cor da pele, era o povo dominado. Por exemplo, se o povo de Orleans invadisse São Ludgero, o povo de São Ludgero seria escravo do povo de Orleans, independente da cor da pele. Então, nós temos na nossa cabeça a escravização de homens e de mulheres negras, porque é o que nós aprendemos nos livros didáticos, mas já começou antes. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, é que não parou. E ela só é mais fraca aonde as instituições atuam. Eu vou falar numa linguagem bem clara. Onde tem fiscalização, onde tem punição, então não tem tantas pessoas em trabalho análogo ao trabalho escravo. Mas aonde não tem, isso tem pelo Brasil afora. Isso tem pelo Brasil afora. Então, essa tendência do homem de escravizar os seus semelhantes para obter lucro, isso não acabou. Não é? E aí é muito bom a gente prestar atenção, porque na semana passada, há 3 semanas, eles escolheram aqueles que ganham o prêmio Nobel. Né? E o que vocês prestaram bem atenção, dos 3 que ganharam o prêmio Nobel da Economia, por que eles ganharam o prêmio Nobel? Porque eles conseguiram demonstrar que naquela sociedade que tem instituição forte, são sociedade próspera. O que é instituição forte? É polícia justa, justiça justa, escola, igreja e assim por diante. Mas é melhor a gente prestar atenção ainda, porque no Brasil há uma campanha contra as instituições. Elas são veladas, não é? Por exemplo, hoje se faz uma campanha contra o STF. Ah, mas é só por causa das medidas que toma o Alexandre de Moraes? Não é só por causa daquelas, não. É porque há uma campanha contra as instituições do Brasil. Não é? Tem uma campanha que é muito interessante, né? Que é para armar a população. Todo mundo já ouviu isso, né? Armar a população. Aí tu vai perguntar para a pessoa, não é porque pessoa de bem tem direito a andar armada. Mas um fuzil custa 40 mil reais, é só para pessoa de bem? Não, é para pessoa que tem dinheiro. Porque quem é que tem esse dinheiro para comprar um fuzil, né? Por outro lado, nós não tínhamos que estar fazendo mesmo a defesa, era de polícia bem treinada, polícia bem equipada. O discurso não tinha que ser esse, ocupar bem a polícia para que a polícia pudesse... Porque quando nós dissemos que é para armar todas as pessoas, significa que nós estamos desconsiderando a polícia, né? Então eu estou dizendo isso para dizer que nós temos que prestar bem atenção para fortalecer as instituições. Por exemplo, a polícia é uma instituição. Então nós queremos que a polícia, sim, ela seja bem armada, que ela combata a bandidagem, quem é bandido de fato, né? Que ela seja bem orientada e assim por diante. Porque se todo mundo pode andar armado, daqui a pouco funciona o olho por olho, dente por dente, né? Ou funciona a lei do mais forte, né? E a gente volta ao faroeste, né? Vira o faroeste, como a gente via nos filmes antes. Lembra aqueles filmes, Zezinho, que tu ia lá pedir que tu ia lá buscar a fita e eles deixavam tu entrar de graça, né? É como aqueles filmes. Aí vira aquele tempo novamente. E se virar esse tempo, quem é que perde? Os mais fracos. Quem é que perde? Os negros. Não é? Então a gente tem que prestar bem atenção, né? O que significa essas campanhas, essas falas, né? O que significa essas coisas que andam por aí. Mas o que eu quero voltar a frisar? E já falei 2 vezes, vou falar pela terceira, porque é importante. A tendência do homem de escravizar os seus semelhantes para obter lucro, ela não acabou. Ela só é mais fraca aonde a polícia, a justiça e a punição existem. Onde isso não existe,
Isso aí está subindo, não está diminuindo. Sim. E se nós olharmos as agressões racistas, é bem como tu disseste, Elisiane, elas não diminuíram, elas aumentaram, principalmente pelas redes sociais. Sim. Principalmente pelas redes sociais. Eu não sei se vocês lembram que quando a Marielle Franco foi assassinada, as pessoas fizeram um segundo assassinato dela, um assassinato moral. Teve até uma juíza, uma desembargadora, que disse, não, a gente tem que matar mesmo, porque olha com quem que ela estava envolvida. Depois ela foi punida por causa disso, né? Porque eles fizeram um assassinato moral para justificar o assassinato físico. E agora descobriram quem foi que matou e quem foram os mandantes, né? E não foram os negrinhos do morro que mataram e que mandaram, não. Quem matou e quem mandou eram pessoas, na verdade, graduados, né? Tinha um lá que era ex-policial, outro ex-sargento, e o cara que mandou é do Tribunal de Contas, o outro era deputado, né? Então, se a gente quer entender bem isso, a gente tem que ler um livro de aquele repórter que faz o jornalista que faz o Profissão Repórter, esqueci o nome dele. Ele tem um livro muito interessante. Caco Barcelos? É o Caco Barcelos, quando ele diz assim, ó, a polícia não é violenta contra os bandidos, não, a polícia é violenta contra os pobres. Porque esses caras que mataram a Marielle, um vai ficar 30 anos, já cumpriu 5, daqui a pouco está fora tal. Mas por ele ter matado a Marielle, quantas chicotadas ele levou? Quantos tapas ele levou? Não levou nada. Ele vai cumprir uma parte da pena, de acordo com a lei brasileira, daqui a pouco ele está na rua, pronto, e acabou, estamos conversados. Não é? Então, esse dia é para a gente entender um pouquinho melhor o Brasil, entender um pouquinho melhor onde é que nós estamos e o que a gente pode fazer para superar essas coisas todas. Não é? Deixa eu pegar só 2 ganchos das falas que foram trazidas aqui, que é importante, porque assim, a gente precisa fortalecer as instituições, né? A gente precisa qualificar a polícia, né, preparar a polícia, de certa forma, mas dentro dessa qualificação que vai desde ferramentas, acessórios, né, é preciso qualificar a polícia para uma abordagem antirracista. Sim. Uhum. Né? Porque há uma diferença numa abordagem. Uhum. Há uma diferença. Então, a polícia, que é uma instituição que eu respeito, que traz segurança, mas é preciso uma qualificação antirracista. Uhum. Então, eu queria trazer esse destaque, né, porque é diferente as abordagens. Muito bem colocado. Né? E um outro ponto que eu quero trazer, porque a gente está com o nosso tempo estourado, enfim, né, eu acho que a proposta de resgatar, né, a pastoral afro, o Afro Zumbi para Orleans, quem sabe 2026 vem para Orleans, né? Porque esse é um ano em Criciúma, um ano em Tubarão. Uhum. Então, ano que vem provavelmente vai ser na Diocese de Tubarão. Então, 2026, quem sabe Orleans não traz, a gente começa a resgatar a história. Não, é só Orleans ir lá e se candidatar, é assim que funciona? Isso. Uhum. Se candidatar em 2025 para vir em 2026. É assim que funciona, democraticamente falando. Né? Então, vamos torcer para que em 2026 seja aqui para Orleans. E é importante resgatar também, trazer a juventude, né? Trazer o resgate, a memória está ali. Então, acho que todo esse movimento que está sendo feito esse ano, nos outros anos e nesse com mais força, né? Ele vem na questão do resgate, de resgatar, né, as pessoas jovens, né, os netos, os bisnetos, né, os filhos e os da antiga guarda também, né, que não se pode se separar a antiga guarda da nova geração, para que essa cultura seja eternizada e não esquecida. Né? E quando a gente traz o podcast, justamente trazer que existe a cultura afro tá viva, né? A gente não pode deixar morrer. Então, divulgar isso e que isso fique na história. A gente falou muito da exposição da Lisiane, né, da palestra e tal, e esse ano tem uma programação muito bacana, então eu vou ver se o professor Maurício apresenta a programação para quem tiver conhecimento, né, e poder participar. E aí a gente já abre para as considerações finais de vocês, para vocês falar mais um pouquinho e já se despedir dos internautas. Então, enquanto o professor Maurício vai procurando a programação, ali a gente vai... Isso, só para fazer justiça, a professora que nós estávamos falando aqui da Unibave, a professora Joélia, né? Isso, a professora Joélia, aquela que sempre levanta a temática, né? E sempre nos convida para participar. Então, pessoal, a programação para
esse mês, não é? Porque as pessoas pensam que é só o dia, né? 20 de novembro, né? Mas não é só o dia, é o mês, né? Então, ele já começa com o 9 de 11 aqui em Orleans. Né? Então, no dia 9 de 11, aqui em Orleans, às 13h30, tem a cultura na Praça Celso Ramos. Né? No dia 13 de 11, que é uma quarta-feira, lá na Unisul, às 10 horas tem uma uma roda de conversa sobre a influência da mulher negra, e depois, às 15 horas, entre a escola e o Quilombo. No dia 14, que é uma quinta-feira, ainda na Unisul, é uma outra palestra sobre escola e representatividade, às 15 horas, e às 18h30, direito da liberdade religiosa. No dia 17, que é o domingo, então, às 9 horas, tem a Zumbi Afro lá em Criciúma, na Boa Vista, como nós estamos conversando, né? E às 10 horas tem o 7º encontro de imigrantes lá em Tubarão. Né? O Padre Ângelo, ele faz aquela reunião com todos os migrantes. Aqui tem muitos haitianos, muitos venezuelanos, muitos... Né? Então, ele reúne todos os migrantes nesse dia, né? E vai acontecer lá, não é? No dia 19, então, eu vou estar aqui na Unibave, né, a convite da Elisiane, para fazer uma palestra, e o título da palestra é esse mesmo, né? Se o 20 de novembro vai ser só um feriado, uma folga, ou vai ser um dia para nós repensar o Brasil, né? Porque, como a gente vem insistindo, né, é só uma questão dos homens e das mulheres negras. Né? Depois, no dia 21... No dia 20 ainda vai ser passado esse podcast. Pulou, né? Quase pulou. E esse é quase que eu ia pulando, no dia 20, né? Esse programa está sendo gravado e vai ser exibido dia 20. E esse no dia 20 é a exibição, né? No dia 21, na quinta-feira, às 8 da noite, vai ter uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Tubarão, né? Onde vai se entregar uma moção de cumprimento para os homens e das mulheres negras que sempre estiverem envolvidos no movimento. Então, uma sessão solene lá na Câmara. Né? E às 19h30, no Museu Ferroviário de Orleans, vai ser passado um filme, uma curta-metragem, né, sobre a saga dos homens e das mulheres negras aqui no Brasil. No dia 22, que é uma sexta-feira, no museu também vai ter uma roda de conversa sobre a cultura afro. No sábado, ainda no museu, aí vai ter uma feira cultural. Então, roupa, dança, utensílios, né, do tempo da escravização das pessoas, vão estar lá expostos. Né? E no dia 23 de 11, no sábado, no Salão Paroquial da Ilhotinha também tem toda uma programação. Então, vejam vocês que não é só o dia 20 de novembro, não é só o dia e não é só a semana, tem evento para o mês inteiro. Né? Então, essa programação ela já está pronta, já encaminhei para a Elisiane, depois se tu puder distribuir para todos, né? Todos quantos puderem participar dessa programação, é bom. Tá? Que sempre tem alguma coisa para somar, sempre tem alguma coisa, a gente sempre tem o que ensinar e o que aprender em todos esses momentos. Tá? Que bacana a programação, né? E fico feliz que o nosso podcast está incluído nela. Teremos muito assunto para falar e vamos torcer o ano que vem, vamos falar sobre esse tema novamente, né? Acho que já vai haver uma tradição, 3 anos seguidos a gente tira uma data em novembro para falar sobre a questão, né, das questões raciais, né, cultura afro-brasileira, cultura de Orleans. Eu abro então para as considerações finais, agradecimentos, alguma coisa que ainda precisa ser falado, então fico para vocês se despedir dos nossos internautas e o microfone está com vocês. Olha, da minha parte eu quero só agradecer, né? Te agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de voltar aqui em Orleans, né? E agradecer a Elisiane por estar aqui, pelo convite para estar lá conversando, e agradecer a Dinalva e o Zezinho que não perderam o entusiasmo, né? Desde sempre, estão sempre participando. E lembrar o que eu falei rapidamente ali, como é que se decide a sede da Zumbi Afro? Na última Zumbi Afro, quando vai chegando no final, todos os representantes dos municípios se reúnem ali para decidir onde vai ser o próximo. Então, este ano, lá na Boa Vista, ali no término, vai ter essa reunião. Se Orleans quiser se candidatar já para fazer para 2025, pode se candidatar. Né? Então, está aberto, né, para aquele que quiser fazer, porque vai ser aqui na região de Tubarão em 2025. Aí depois, 2026, volta para Criciúma, para um dos municípios de Criciúma de novo. Mas nós também em Criciúma, ou não? Não entendi. A diocese aqui é em Criciúma.
Não. Tubarão? Não, aqui. Então é 2025, então. Não é 2026, é 2025. Pois é, porque Orleans pertence à Diocese de Tubarão, né? Diocese. A Diocese de Tubarão. Então Orleans já pode reivindicar por ano que vem, se quiser. Sim, não, tá certo. A Diocese, eu estava confundindo com a Regional ANREC e a Murel. Né? Isso. Então, que pertence à Diocese de Tubarão. Então, 2025, quem sabe, vamos torcer para estar aqui em Orleans, né? Isso. Zezinho, Dinalva, Elisiane, considerações finais para os nossos internautas? Eu agradeço pelo convite, Júnior. É uma honra estar aqui, né, falando da cultura negra, né, e falando do meu trabalho, né, que dia 19 eu espero que seja tão maravilhoso quanto eu estou fazendo ele ser maravilhoso, meu filhinho ali, né, meu trabalho, que com certeza vai ser maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho para eles que vão estar lá, né, e só tenho que te agradecer. Não devo, assim, né, meu pai, para minha mãe também, estão sempre aí comigo. Até tinha uma pessoa aí que não queria vir, mas vamos, né? Porque tem hora que cansa, né? A gente sabe que cansa, mas depois que está aqui, começa a falar, a gente vê que, né, começa a florir lá dentro, né? Não, vamos continuar aqui, não vamos parar, não. Vamos continuar que não podemos parar, não. Não, mas eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho e espero que você esteja lá também no dia 19. Com certeza. Meu boa noite também, e muito obrigado, né? Agradecer, Júnior, para ti. Aí a minha filha foi lá hoje, aí eu disse, é hoje não, né? Tá friozinho. Tem que ligar a desculpinha, né? O que a mãe tem para fazer? Aí eu disse, não sei, nem vou te dizer o que eu tenho para fazer. Ela disse Mas a novela. eu disse a minha novela. Mas vim assim, e a gente chega aqui, a gente se anima, né? E a gente quer falar mais e mais e mais, né? Mas muito obrigado, uma boa noite e fique com Deus. Tem nosso tempo, Zezinho. Quero agradecer também pelo convite, né? Para nós é um prazer muito grande estar aqui nessa noite. Acho que, pelo lado, valeu a pena a gente falar um pouquinho da nossa cultura, da nossa raça, né? Espero que daqui para frente a gente não fique por isso. Continue cada vez mais. Quero te parabenizar, João, pelo esse teu trabalho que está fazendo, excelente, muito bom. Eu não sabia, fui saber hoje. Que Deus te ilumine e cada vez a audiência aumenta mais. Que Deus dê bastante força para tu trabalhar nessa caminhada que estás fazendo agora. A nossa raça, precisamos de uma força. Essa juventude que nem do teu lado aí, tu é mais jovem do que nós, tem que trabalhar mais do que nós. Oportunidade. Então vamos à luta, não vamos à luta? Vamos, né? Tamo junto, pode contar comigo no que for preciso, né? Agradeço de coração a presença de vocês, né? Eu acho que esse programa, né, é mais um programa que vai ficar na história. Os programas ficam gravados no YouTube, então todos os programas que a gente faz estão lá na nossa página no YouTube, então vocês podem estar acessando, né? Quero agradecer vocês por estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, né, do nosso podcast estar na programação, né? Então, estamos na programação, vamos divulgar essa programação. Confirmo dia 19, vou estar lá, né, assistindo o teu trabalho, te prestigiando, né? Só se acontecer algo, não tenho nada na agenda dia 19, não tenho nada na agenda, então já estou me comprometendo a estar lá, né, para prestigiar. O que mais que eu ia dizer? Acho importante isso, né? Acho que a juventude negra, né, precisa estar envolvida, né? E a gente falou de cultura e a gente falou também muito de política pública, né, política de ações afirmativas. Então a população negra, a juventude principalmente, precisa estar antenado com essas políticas, né, para que a gente consiga transformar, né, a nossa sociedade numa sociedade totalmente antirracista, né, e acabar com todas as formas de racismo e de discriminação. Torcer para que em 2025, né, estejamos aqui, vamos trabalhar para isso, pode contar comigo que for preciso. Aos internautas, boa noite e até o próximo programa. Obrigado.